Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos lá, voltando às nossas análises, a nossos conceitos e conteúdos de termoquímica, iremos falar hoje sobre energia de ligação, ou seja, a energia existente ali em uma determinada ligação química. Como em uma reação química nós teremos quebra de ligações e formação de ligações, nós teremos como saber o saldo desse processo, pois para quebra ocorre a absorção de energia e na formação da ligação existe liberação de energia. Pois bem, em uma determinada reação química, eu posso também calcular a variação de entalpia, o ΔH, pelo saldo entre o que foi necessário para quebra de ligações e o que foi liberado durante a formação de ligações. E é nesse intuito que nós vamos aí falar sobre energia de ligação. Ok, pessoal? Compartilhando aqui o arquivo com vocês, eu tenho lá, energia de ligação. Justamente, né? Pessoal, o que vai ser abordado aqui vai ser justamente essa ideia de calcular a variação de entalpia das reações por meio do saldo entre a energia necessária para quebrar ligações e a energia liberada na formação de ligações. É esse o raciocínio desse capítulo. Né? Então, nós vimos na aula anterior, nós vimos a questão da lei de Hess. Nós vimos que é possível, né, você encontrar a variação de entalpia de uma reação conhecendo o seu estado inicial e o seu estado final, por meio das etapas. Aí você vai conseguir, sabendo os valores das etapas, você vai conseguir o valor da reação como um todo. No caso aqui da energia de ligação, o que nós vamos estar falando é justamente dessa energia contida nas reações químicas, né? Nas ligações químicas. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui a energia de ligação lá do cloro-cloro. Eu tenho 242 quilojoules, né? Esse é o valor dessa energia, tá certo? Então, aqui eu tenho essa variação. Aqui eu tenho, olha, o que foi que aconteceu aqui? Ocorreu a quebra de energia. Eu tinha lá, um metano, carbono ligado a 4 hidrogênios. Aí ocorreu a transformação. Qual foi a transformação química que se deu? Ocorreu que as ligações, carbono e hidrogênio, foram quebradas. O que é que eu tenho agora? Eu tenho carbono sozinho e eu tenho 4 hidrogênios isolados. Quebrou as ligações. Para quebrar ligações, ocorre o quê? Olha, ocorre a absorção de energia. O sistema vai fornecer energia para a vizinhança vai fornecer energia para o sistema, no caso. Qual é o sistema? Aquilo que nós estamos considerando aqui, a molécula de metano. O sistema, a molécula de metano, vai absorver energia da vizinhança, não é? É isso que nós temos aqui, Beleza. Esse valor de energia está associado com a quebra de quantas ligações? De 4 ligações. Não foi 4 que foram rompidas? 1, 2, 3, 4. Quer dizer que para cada ligação dessa, eu teria o valor de quanto de energia? Eu teria o valor é só dividir 1.652 dividido por 4. Não é? Eu teria lá o valor de 413 kJ por mol dessas ligações. As energias das ligações, elas são apresentadas em seus valores por mol. Né? Tudo na química tem que ter uma quantidade padrão. Essa quantidade padrão é o mol. Né? Então, sempre vai ser dessa forma. Olha aqui a observação que está em negrito. É necessário fornecer energia às moléculas, né? Contrariamente, a formação de ligações sempre envolve transferência de energia das moléculas para a vizinhança. Aquela história que nós estávamos falando ali, né? Quando ocorre para ocorrer quebra de ligações, a vizinhança vai fornecer energia para a molécula, que é o sistema, né? O sistema é aquilo que você está estudando. Então, para ter quebra, romper as ligações,
vai ter que ter energia. Essa energia vai ter que vir da vizinhança. Então, a quebra é um processo endotérmico. Já no caso da formação, é o contrário. Quando vai se formar a ligação, é um processo exotérmico. O sistema, a molécula lá que você está estudando, ela vai liberar energia para a vizinhança. A vizinhança é quem vai ganhar energia, né? E aí nós temos, olha, uma tabela contendo os valores, né? Os valores medidos em condições condições padrões de temperatura, de pressão, né? Olha os valores das ligações aqui, ó. Vê lá. Olha o entendimento. Professor, é para decorar esses valores? Não. Esses valores, quando necessários a resolver uma questão, eles vão aparecer lá no enunciado, não é? Então, ó, preste atenção. Pode ser que alguma questão do livro de vocês não tenha, porque tem a tabela no livro, poucas páginas anteriores. Então, é uma questão de pesquisa mesmo. Mas em questões vestibulares, Enem, vem os valores, tá certo? Então, vê lá, ó. A ligação carbono-hidrogênio, a ligação ali existente entre carbono e hidrogênio. Qual o valor dela? 413 cai em quê? Em quilojoule por mol. Esse valor será positivo se a ligação for rompida. Para romper essa ligação, a ligação carbono-hidrogênio, o sistema vai ter que fornecer 413 kJ por mol de ligação dessa rompida. Já no caso da ligação ser formada, né, para ela ser formada, aí eu vou precisar de outro raciocínio. Qual é o outro raciocínio? O negativo. Esse valor, para a ligação carbono-hidrogênio ser formada, ocorre a liberação dessa quantidade de energia, 413 kJ por mol. E é assim que nós vamos entender esses valores. Ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a ligação dupla entre os átomos de oxigênio, né, na molécula do gás oxigênio aí. Essa ligação dupla, ela vai... Qual o valor de energia dela? O valor de energia dela é 495. Aí será o quê? Positivo, se eu estiver falando em quebra dessa energia, porque aí a molécula precisou pegar a energia. Mas se eu estiver falando em quebrar essa ligação aí, né? Se eu estiver falando em quebrar, ele vai absorver 495. Para formar essa ligação aí, a dupla entre oxigênio e oxigênio, ele vai liberar esse 495. Então, sempre pensando dessa forma, pessoal. Na quebra, os valores das energias de ligação envolvem valores de variação de entalpia, o ΔH, positivo, porque na quebra, para a quebra, absorve da vizinhança, não é? Já no caso da formação, o ΔH é negativo, porque libera esses valores respectivos de energia. Por exemplo, aqui, ó, a ligação dupla entre um carbono e um carbono. Aí é quanto o valor da energia dela, dessa ligação? 614. Será positivo. Quando? Quando eu estiver falando em quebrar essa ligação. E será negativo quando? Quando eu estiver falando em formar essa ligação. Eu acho que ficou claro aí, né? Qualquer coisa na aula ao vivo, na aula do Zoom, vocês me perguntam, tá certo? Porque aí tem que ir, né, moldando essas ideias aqui. Tem um texto aí falando sobre os radicais livres, é importante, né? O radical livre é aquele átomo que está com um elétron desemparelhado. Ele estava formando uma ligação, por acaso aquela ligação rompeu, e ele sai querendo reagir com quem encontrar pela frente. É o chamado radical livre, né? E esses radicais livres, eles terminam nessa ânsia de reagir, eles terminam reagindo com o que ele encontrar pela frente. Então, eles podem encontrar pela frente uma proteína, um carboidrato, uma molécula de DNA, e aí por isso que está associado a erros metabólicos a presença de radicais livres. Inclusive, erros metabólicos que podem conduzir a doenças, a envelhecimento precoce, né? Tudo isso aí, pessoal. Aplicações da entalpia de ligação. Pessoal, a aplicação aqui será objetivando encontrar a variação de entalpia de um processo, né? A variação de entalpia de um processo. Porque, ó, preste atenção aqui, olha essa reação. Pessoal, 1 mol do gás hidrogênio mais meio mol do gás oxigênio
formando um mol de água. Aí vê, pessoal, como é que eu vou calcular a variação de entalpia? Isso aqui é o capítulo. O capítulo é esse raciocínio que eu vou falar agora. Vê? Como é que eu vou calcular a variação de entalpia de uma reação usando as energias de ligação? Simples. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai olhar aqui nos reagentes quais ligações devem ser rompidas. Aí os respectivos valores são o quê? Positivos. E lá nos produtos, olhar quais ligações foram formadas. E os respectivos valores serão o quê? Serão negativos, porque para formar, libera. Não é? Então, olha lá, eu tenho 1 mol de água. Detalhe, em 1 mol de água, eu tenho 2 mols de ligações oxigênio e hidrogênio. Por quê, professor? Porque, olha, é 1 mol de água, mas na molécula de água eu tenho 2 ligações. Tá vendo? Então, se eu tenho 1 mol de água, eu terei 2 mols de ligações. E aí, qual é o valor da ligação oxigênio-hidrogênio? O valor da ligação é 463 kJ. Né? Mas eu tenho quantos mols? Isso é o valor por mol. Olha a unidade aqui, ó, por mol. Mas eu tenho quantos mols? Em 1 mol de água, eu tenho 2 mols dessas ligações. Por isso que eu vou multiplicar aqui por 2. Ó, o que vai me dar o valor de menos 926. Já nesse outro caso aqui, ó, no caso dos reagentes, eu tenho que considerar valores positivos, porque é quebra das ligações, não é assim? Então, o lado dos reagentes, sempre, é isso que facilita, porque é sempre. No lado dos reagentes, sempre eu vou usar os valores positivos. No lado dos produtos, sempre eu tratarei os valores ali como sendo o quê? Negativos. E aí, depois é só fazer o somatório, o saldo entre o que absorveu e o que liberou, vai ser a variação do processo como um todo, a variação de entalpia. Então, eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui 1 mol da ligação hidrogênio-hidrogênio. 1 mol dessa ligação vale quanto? 436 kJ por mol. Né? E aí eu tenho quantos mols? Tenho 1, então vai ficar 1 vezes esse valor. De boa. Já no caso da ligação, ó, qual é o valor da ligação oxigênio-oxigênio? É 495 kJ/mol. Isso é o valor de 1 mol. Mas pelo balanceamento, eu fiquei com 1 mol dessa substância? Não, eu fiquei com meio mol. Meio mol. Se eu fiquei com meio mol, significa dizer que eu só tenho a metade daquele valor. Então, eu tenho a metade do 495. Aí, quando eu pego lá, ó, 436 vezes 1, 436. Mais, olha lá, a metade de 495. Fazendo esse somatório de tudo que foi necessário lá para quebrar as ligações dos reagentes, olha o que é que eu tenho. Eu tenho o valor de mais 683,5 kJ. Eu tenho esse valor aí. Mais 683,5 kJ. Bem, isso foi o que o sistema absorveu para quebrar todas as ligações lá dos reagentes. E para formar todas as ligações dos produtos, ocorreu a liberação de 926. Então, vê, pessoal, olha o raciocínio lógico aqui. Ó. O sistema absorveu quanto? 683,5. E liberou quanto? 926. Pronto. Então, é só agora fazer o somatório desses dois valores. Como eles têm sinais contrários, você irá subtrair e dará o valor do maior. Não é assim a regrinha? Ok, então vamos lá. Olha lá, então. Né? Na prática, né, ó, variação de entalpia das ligações rompidas, as dos produtos, mais a variação de entalpia lá das ligações formadas. Ah, professor, por que é que eu tenho um somatório aqui? Eu tenho um somatório porque eu tenho variações. E quando eu tenho variações, eu tenho que ver o somatório dessas variações para ter o somatório, um único valor que represente a variação total, que represente o saldo final. Né? É a soma dos dois valores, é o saldo final. Aí deu quanto aqui? Ó? Aí na prática você vai fazer 926
Como tem sinais contrários, você vai subtrair, então vai ficar 926 menos 683,5, ok, o que dá 242,5. E vai botar o sinal negativo por conta do que é o sinal do maior. Né? Você está devendo 926 e vai pagar com 683,5. Qual vai ter o seu saldo final? Né? Tá aí o valor. Então, é dessa forma, pessoal, que nós vamos encontrar a variação de entalpia de uma reação lá, usando os valores da energia das ligações químicas, tá? A chamada energia de ligação. Então, você tem aqui o rompimento das moléculas, né? Aqui você tem o saldo final. Por lei de Hess, você teria que fazer, é possível também? É, mas por lei de Hess, vamos deixar a lei de Hess para as situações em que você está recebendo as etapas, né? As reações ali com seus respectivos valores em etapas. Mas é possível fazer aqui? É também, tá certo? É só você pensar em cada processozinho como sendo uma etapa. Né? Então, houve aqui a quebra da ligação do hidrogênio, a quebra do meio mol da ligação do gás oxigênio, né? Cada uma das etapas. A quebra da molécula de água. Né? Aí você precisa o quê? Você precisa organizar esses valores, tá certo? Você precisaria organizá-los, mas é possível fazer por lei de Hess? Tranquilamente. Agora, qual é a forma mais fácil? Eu acho que deixa a lei de Hess para as questões típicas de lei de Hess. E faz a energia de ligação, que é mais fácil, apenas para as questões típicas de energia de ligação. Professor, como é que eu vou saber diferenciar isso lá no enunciado? Bem, quando for a questão de lei de Hess, você vai receber a questão, e lá no enunciado você vai ter as etapas, as reações que representam as etapas, tá certo? Já quando for uma questão típica de energia de ligação, como eu estou falando, certo? Você vai receber os valores das energias de ligação. Por exemplo, você vai receber esse valor aqui, 436, que é a energia do hidrogênio-hidrogênio, né, da ligação simples hidrogênio-hidrogênio. Você vai receber o valor 495, que é o valor da ligação dupla oxigênio-oxigênio. Você pode receber aqui o valor dessas ligações oxigênio-hidrogênio, que é 463. Não é? Por que eu disse pode? Porque, de repente, ele pode te dar a variação de entalpia do processo e pedir um valor individual dessa energia. É como se ele tivesse o resultado final da conta e estivesse pedindo um dos fatores ali, uma das etapas. Tá certo? Então, pessoal, é dessa forma que nós vamos trabalhar essas ideias de energia de ligação. Ok? Eu vou aqui tirar do compartilhamento por um minutinho, para mim poder verificar uma coisa aqui no material de vocês. Só um minuto. Tá? Justamente, ok. Tranquilo, vai descendo. Esses cálculos de energia de ligação, eles são, na verdade, a termoquímica como um todo, né? Lei de Hess, endotérmicos, exotérmicos, energia de ligação. Isso aí cai com muita frequência, tá certo? Tem que ficar atento nisso. E é um assunto fácil. O bom é que é um conteúdo fácil. Né? Dando continuidade aqui ao nosso assunto, vamos dar uma olhada aqui na questão dos processos espontâneos, entropia e energia livre. Pessoal, ao falar da energia, né, do contexto energético das reações químicas, das transformações químicas, é possível, com base nesses valores, conhecer a espontaneidade das reações. Saber se a reação vai ocorrer de maneira espontânea, se ela vai ocorrer de maneira não espontânea, tá certo? E aí é onde entra os conceitos relacionados à entalpia, que a gente já viu, que é o ΔH. Entra também a ideia de entropia, que é a entropia, para ir direto logo ao assunto, entropia é um conteúdo energético associado ao grau de desorganização do sistema. É como se quantificasse, é uma grandeza, né? O ΔS aqui, né? O S é entropia, o ΔS, variação da entropia. É como se eu quantificasse a desorganização do sistema. E essa energia desorganizada,
né, essa desorganização em termos energéticos, ela é chamada de entropia. E a energia livre é a energia que sobra, digamos assim, entre aquilo que foi usado, né, aquilo que ocorreu como variação de energia, menos a energia desorganizada. Nós vamos ver essa fórmula, né, de maneira bem tranquila agora. Vê lá, então, na natureza eu vou ter lá, né, alguns fenômenos que são espontâneos, outros fenômenos não é espontâneo, tá certo? E aí é onde nós precisamos ter parâmetros para dizer o que é que, como, quando é que o sistema sofrerá uma transformação espontânea ou não. Né? Então, aqui eu tenho a entropia. O que é a questão da entropia? O que é que ela tem a ver com a segunda lei da termodinâmica? Olha, justamente porque a entropia ela está relacionada com uma energia desorganizada, uma energia que já não é mais útil ali na realização do trabalho. Né? Então, os fenômenos espontâneos, né? A desordem do sistema, o quê? Aumenta. Então, a gente já está começando a ver uma referência de espontaneidade. Uma transformação química ocorreu. Essa transformação química aumentou a desorganização do sistema ou diminuiu a desorganização do sistema? Se tiver aumentado a desorganização do sistema, nós estamos aqui, olha, falando que é um processo espontâneo, né? Fenômeno espontâneo. Então, eu tenho aqui essa questão. Processo espontâneo e processo não espontâneo. Olha lá, eu tenho lá os dois recipientes com gás. As moléculas estão em um único recipiente, o outro não tem molécula nenhuma. Querendo ou não, mesmo com toda a agitação dessas moléculas gasosas, mas eles estão tudo num recipiente só. Então, se eu comparar o grau de organização delas num recipiente só, com as mesmas moléculas estando em dois recipientes, elas estão mais caóticas estando em dois recipientes. Ou seja, então, abrir a válvula, espontaneamente, eles vão buscar essa maior desorganização. Isso é um fenômeno espontâneo. Agora, será que, olha lá, vê no sentido inverso. Será que eu vou conseguir espontaneamente, de maneira totalmente aleatória, aí, fazer com que todas as moléculas de um gás, em um determinado momento, estejam de um único lado, não é? E o outro lado permaneça vazio? Olha, muito provável que isso não vai acontecer. Justamente, estamos nos referindo aí a um processo não espontâneo. Né? Que seria o quê? Seria aumentar a organização do sistema. Isso não ocorre de maneira espontânea. Tá certo? Isso poderá ocorrer, sim, mas com gasto de energia. Eu vou ter que investir energia ali para que esse aumento de organização ocorra num sistema, não é? Mas em todas as transformações, em todas, por isso que tem a ver aqui com a segunda lei da termodinâmica. Em todas as transformações, é como se fosse um imposto que a natureza cobra. Qual é o imposto? Aumentar a desorganização. Né? Então, sempre vai ocorrer um aumento de desorganização. Ou seja, a entropia do universo ela tende a aumentar. Tá certo? Por quê? Porque em todas as transformações vai ocorrer esse aumento de entropia. Mesmo quando eu estou considerando que ocorreu um aumento de organização no sistema, mas para que aquele sistema aumentasse sua organização, a vizinhança teve que aumentar a sua desorganização. E, no geral, quando eu faço o balanço geral, eu tenho o quê? Eu tenho sempre um aumento da desorganização. Então, aqui, entropia representado, né, pelo S, vai ser justamente essa desordem do sistema, vai ser a entropia, a gente já falou isso. Aumento de entropia e as partículas do sistema. Então, eu tenho lá, como a gente viu agora há pouco, quanto mais movimentado tiver as moléculas, quanto mais espalhadas elas estiverem, maior será o quê? A desorganização. Por isso que eu tenho como relacionar a entropia do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Por quê? Porque no estado sólido as moléculas estão mais quietinhas, estão mais organizadas. A entropia é menor. Mas quando passa para o estado líquido, aí já começa uma agitação maior, né? Já tem uma entropia o quê? Maior. E para o estado gasoso, aí sim, quanto mais agitadas e soltas elas estiverem no estado gasoso, maior será o valor de entropia associada a elas, tá certo? Então, o aumento da entropia também pode ser observado em expansão de gases, como a gente viu lá em cima.
né? Quando abriu a válvula, expandiu o gás. Como aqui também, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, expansão de moléculas voláteis. Volátil é aquilo que passa com facilidade para o estado gasoso, né? É um fenômeno que envolve aumento de entropia. Lógico, se você pegar essas moléculas que estão aí, né, saindo desse perfume, desse aerosol, se você for pensar nessas moléculas que estão aqui, elas estão mais caóticas, estão mais livres, né, fora do que dentro do recipiente. Ou seja, então ocorreu um aumento, né, da entropia. E aqui, por fim, observe que o número de mols de moléculas gasosas nos produtos é maior do que nos reagentes. Logo, a reação leva a um aumento da entropia do sistema. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho representado, né, uma reação de combustão. A combustão de quem? Do butano. Olha lá, C4H10. Né? E aí a gente sabe que uma reação de combustão ela ocorre liberando energia. Não é a combustão, não é a queima? Ela ocorre iniciando, precisando de uma energia de ativação no início, mas depois a própria energia que é liberada no fenômeno exotérmico, que é a combustão, já serve de energia de ativação para que o processo vá se dando mais adiante. Ok? Aí é onde nós temos aqui. Agora, vamos comparar os mols aqui, ó, todos os mols. Eu tenho 2 mols de butano. Onde é que tem butano mesmo? Lá no gás, né? No botijão de gás de cozinha, né? Aqui, ó, 2 mols de butano, 13 mols de oxigênio, não é? Ó, de gás oxigênio, formando 8 mols de CO2 e 10 mols de água. Aí, veja, eu posso relacionar a questão da desordem olhando para a quantidade de mols de reagentes e produtos que se encontram no estado gasoso, apenas no estado gasoso. Ó. Preste atenção. Aí eu tenho aqui, ó, 13 com 2, 15. 15 mols no estado gasoso. Onde? Nos reagentes. Aí lá nos produtos eu tenho 10 com 8, 18 mols de produtos no estado gasoso. Por isso que tem essa observação aqui no final. Ó. Observe que o número de mols de moléculas gasosas no produto é maior do que nos reagentes. Qual a implicação disso? Qual a implicação de estar olhando essa observação? Essa reação aí leva a um aumento da desordem do sistema. Ok, pessoal? Então, assim, eu vou encerrar por aqui, tá certo? Próxima aula, a gente continua com essa ideia, com essas ideias relacionadas aí com a entropia, né? Com a desordem dos sistemas, tá certo? Se bem que o componente que está faltando é bem pouquinho, né? Eu acho que é até interessante a gente já olhar logo. Vamos ver. Não vai ficar tão grande o vídeo, não. É que eu fiquei preocupado aqui com vocês, né? No vídeo ficar muito grande, mas então vamos voltar aqui. Falta bem pouquinho. Olha lá. Energia livre de Gibbs. Olha, energia livre de Gibbs é o seguinte. Pense numa energia útil à realização de trabalho. É a energia livre de Gibbs, representado pelo G. Ó. Então, a variação da energia livre de Gibbs, ela está nesse contexto nosso, da entropia, da entalpia. Como é que eu vou encontrar? Existe a formulazinha aqui, ó. Beleza. Vamos interpretar essa fórmula. A variação total de energia do sistema, que é a variação de entalpia. O sistema variou em tanto o seu conteúdo energético. Não importa aqui se é energia organizada ou energia desorganizada. Ele variou de maneira completa. Enquanto? Variou em X. Aí eu tenho lá o ΔH. Desse total de energia, eu vou descontar uma coisa. Olha o menos. Entendendo assim fica bem fácil. Eu vou descontar uma parcela. Dessa energia toda que ocorreu lá na variação, eu vou descontar uma parcela. Qual é essa parcela? Uma parcela associada ao ΔS. E o que é o ΔS que a gente acabou de ver? A variação de entropia. Agora, detalhe. Será que entropia não tem a ver com temperatura também, não? Tem, porque quanto maior aumenta a temperatura, o que ocorre com as moléculas? Elas ficam o quê?
mais agitadas, elas ficam mais desorganizadas. Então, tem tudo a ver com entropia. Por isso que aqui está sendo multiplicado, está sendo como o fator que potencializa a coisa, está multiplicando, não é? Então, eu tenho um sistema, eu tenho um valor de entropia associado a ele, e eu multiplico esse valor pela temperatura na qual o sistema se encontra, não é? Agora, detalhe, olha a temperatura, tá? O quê? O T maiúsculo. Esse T maiúsculo é o quê? É a temperatura na escala Kelvin. Temperatura na escala Kelvin, né? Ou seja, cuidado para não receber um valor em Celsius e colocar e jogar direto, porque aí você tem que transformar aquele valor em Celsius em Kelvin, não é? E agora, para transformar é fácil, é só somar mais 273, não é assim? Então, se eu recebo lá 27 graus Celsius, para transformar para Kelvin, é só somar mais 273, o que vai me dar 300 Kelvin. Não é assim que a gente faz? Então, tá lá. Na equação, sim, aí aqui eu tenho a equação. Aí eu tenho o ΔH como sendo a energia total. Energia total. ΔH, energia total. Desconto uma parcela referente à desorganização. É como se daquela energia total eu tirasse uma parte referente à energia desorganizada que mudou ali naquele conjunto. Ora, se da energia total eu tiro a energia desorganizada, o que fica é a energia o quê? Organizada. É o ΔG, a chamada variação da energia livre de Gibbs, que vai nos orientar, é o ΔG, que vai nos orientar, por fim, se o processo ele é espontâneo ou não espontâneo. Como é que nós vamos fazer a relação? Olha lá, daquela formulazinha, pegando a variação total de energia, o ΔH, e subtraindo a parte de energia desorganizada, o T vezes ΔS, eu vou obter o quê? A energia livre de Gibbs. Se esse valor for maior que zero, olha lá, se esse valor for maior que zero, olha aqui, ó, maior, fenômeno não é espontâneo, tá certo? Quer dizer que existe mais energia organizada do que desorganizada naquela transformação. Então, aumentou a organização. Se aumentou a organização, não ocorreu espontaneamente. Já quando eu tenho aqui uma prevalência, deu um valor negativo, eu peguei o valor da entalpia, subtraí da parcela desorganizada e deu um valor negativo. Significa dizer que a parcela de energia desorganizada é maior. Quer dizer que a transformação ocorrendo, aumentando a desordem do sistema. A gente viu isso no comecinho desse vídeo. Aumentando a desorganização. Ora, se aumentou a desorganização, então o que é que eu tenho? Processo espontâneo. Então, é aí onde você vai cravar o entendimento. Pegou a variação de entalpia, o ΔH, subtraiu a parcela de energia desorganizada, o T vezes o ΔS. Deu um valor positivo, processo não espontâneo. Quer dizer que o processo ocorreu se organizando e está ficando mais organizado. Processo não espontâneo. Já quando, se você fez lá o cálculo, né, do total de energia, menos do total de energia que variou, menos a energia da desorganização, e de repente deu o quê? Deu um valor negativo, significa dizer que o sistema está ficando cada vez mais desorganizado. A parcela da desorganização é superior. Isso implica em afirmar que o processo será espontâneo. ΔG menor que zero, processo espontâneo. Tá certo? ΔG maior que zero, processo não espontâneo. Né? E aí é onde nós vamos cravar a ideia, professor, mas pode igualar as coisas, né? De repente, o total de energia é exatamente igual ao total da energia relacionada com a desorganização, com a variação da desorganização. O que é que eu tenho aí? Eu tenho uma igualdade. Eu tenho uma igualdade, então. Então, vai ficar igual. A energia organizada é igual com a energia desorganizada. Não está aumentando, nem está diminuindo. O sistema encontra-se em equilíbrio. É o ΔG igual a zero.
é quando você encontra a variação a variação da energia livre de Gibbs igual a zero. Tá certo, pessoal? Então, vê, com essa ideia da variação de energia livre de Gibbs, nós vamos estabelecer justamente essa questão aí da espontaneidade. Agora, detalhe, essa tabela aqui, ó, ela está mostrando sinais, né? Mostra valores relacionados a sinais. O que é que, pessoal, está complicado de entender aí. O que é que eu quero que você entenda, então, aqui, ó, dessa tabela? Vamos, espremeu aí, olha o que apareceu. Preste atenção. A depender do valor de temperatura, porque aqui a temperatura não vai multiplicar o ΔS? Vai, não vai? Aqui na fórmula não está multiplicando? Pois bem, você pode ter um determinado valor de temperatura em que uma reação química ela é não espontânea, porque está numa baixa temperatura. Mas como a temperatura ela potencializa a desorganização, não é? Ela multiplica a entropia, o ΔS, então aquela mesma equação química, desculpa, aquela mesma reação química que era não espontânea a uma determinada temperatura, ela poderá ser espontânea a uma outra temperatura, a uma temperatura maior. Por exemplo, uma folha de papel, né? Essa folha de papel aqui, né, a temperatura de hoje está uma temperatura bem amena, está algo aqui em torno de 28 graus. Então, se eu colocar essa folha de papel, né, deixar ela aqui espontaneamente a 28 graus, ela vai entrar em combustão? Né? Sofrer a reação química de combustão espontaneamente? Não. Não, ela não vai iniciar o processo. Mas se essa mesma folha de papel eu colocá-la num ambiente cuja temperatura seja extremamente elevada, espontaneamente, ela poderá entrar em combustão. Certo? E o que é que isso tem a ver com a nossa fórmula? A temperatura. Então, valores de temperatura, eles vão modificar enormemente a questão aí da parcela da energia desorganizada do sistema, né? Ou seja, vão estar muito relacionada com a questão da entropia. Pessoal, agora sim eu vou finalizar, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo, e aí fica chato para vocês também, né? Vê lá. Mantenha aí, né, mudando um pouquinho de assunto, mantenham os cuidados relacionados aí com coronavírus, tá certo? As medidas de combate a esse novo coronavírus. Estamos num momento delicado, onde as pessoas estão retomando, né, as suas atividades, mas retomar as atividades é uma coisa, a pandemia ter passado é outra. Então, mesmo retomando as atividades, retome com cuidado, retome mantendo os cuidados lá relacionados à higienização, né, ao uso de máscaras e todos os outros cuidados mais que a gente já tanto falou aqui. Então, pessoal, até mais, até a nossa próxima aula e tchau, tchau.